Nesse vídeo, Nick Wall, que é atleta pesado da categoria Open, revelou como é sua rotina noturna. Nós tivemos algumas coisas interessantes nesse vídeo, vou deixar inclusive o link na descrição, mas o que me chamou muita atenção, gente, foi o quê? Foi isso daqui, ele preparando um CPAP. Por quê? Porque ele tem um problema chamado apneia obstrutiva do sono. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo completo. O que é que ele tem a ver com fisiculturismo, o que é que tem a ver com ganho de peso, sendo de gordura ou de músculo. Será que tem a ver com hormônio ou não? Deve ser utilizado o tratamento? Quem é que deve fazer? Porque é um problema que muita gente tem, mas pouca gente percebe que tem ou vai atrás de tentar resolver e causa, sim, graves consequências quando não tratado da maneira adequada. Tudo bem? Lembrando, é claro, de deixar sempre teu like para fortalecer aqui o canal, me mostrando que esse tipo de assunto agrega na tua vida. E lembre-se, sempre que você quiser que eu reaja a algum tema no Mundo Maromba, deixa o comentário aqui, que eu vou ler, né? Nem sempre eu vou conseguir responder todos os comentários, mas eu tento responder o máximo possível. E não se esquece também de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Então vamos lá. Eu deixei aqui sem som, né? Porque, enfim, já vi o vídeo, vou pontuar aqui algumas coisas importantes. Isso aqui que ele tá preparando, gente, é um negocinho aqui que ele vai fazer pro CPAP, tá certo? E o que é o CPAP, gente? É um aparelho, tá certo? Que ele vai botar para ajudar ele a respirar melhor durante a noite, tá certo? Por quê, Gabriel? Porque ele tem um problema chamado apneia obstrutiva do sono. Então, o que acontece? Enquanto ele tá dormindo, a respiração é para estar funcionando normal, né? Beleza, todo mundo é assim. Só que o que é que acontece? Tem pessoas que por vários motivos não conseguem respirar direito. Estou explicando de maneira mais simples. E isso daí corta o fluxo, né, de ar e, consequentemente, o aporte de oxigênio para esse indivíduo. Com menos oxigênio, o que é que acontece? Ele vai ter uma série de problemas. E um desses problemas, por exemplo, é ter um sono não reparador ou menos reparador. Com o sono menos reparador, o que é que acontece? No outro dia, o indivíduo vai ter uma sonolência diurna. Então, um dos efeitos de ter uma apneia do sono é ter muita sonolência durante o dia, acordar muito cansado, achar que dormiu e nem tá tão bem. Outra coisa muito comum são os roncos, tá certo? Gabriel, como é que eu faço para saber se eu tenho apneia do sono? Primeiramente, né, você deve procurar um médico, um otorrino, tá certo? Que é o médico que vai ser especialista nisso. O otorrino especialista em sono, não é qualquer otorrino. E ele vai solicitar para você, na verdade, qualquer médico pode solicitar, tá? Mas para avaliar e decidir a terapêutica, quem vai ser o otorrino. Mas assim, Gabriel pode solicitar uma polissonografia? Pode. Então assim, eu, por exemplo, solicito uma polissonografia para você porque eu acho que você pode ter apneia do sono. Vou ver o exame e vejo que tem ali algum grau de apneia. Aí eu encaminho pro otorrino, entendeu? Beleza. E aí, né, com esse exame em mãos, que é a polissonografia, gente, é um exame meio chatinho, tá? Pra fazer, você vai ter que dormir num lugar desconhecido. Eu já fiz, tá? Foi bem desconfortável porque, assim, eu sou meio metódico, gosto de fazer as coisas do mesmo jeito. Mas pra quem não tem problema pra dormir fora de casa, é de boa, né? Você bota uns eletrodos ali, é um negócio meio chato, mas... Enfim, você faz uma vez na vida e aí resolve o teu problema e vê se você tem realmente apneia. Vendo se tem, vai ter o quê? Vão ter várias propostas terapêuticas de acordo com a sua situação. Algumas pessoas têm alguns problemas obstrutivos em vias aéreas que podem justificar essa dificuldade de passagem de ar. No meu caso, tem. Então, assim, o que acontece? Nesses casos, uma cirurgia poderia resolver, tá? Uma cirurgia poderia resolver. Porque eu tenho algumas estruturas que, sim, né, podem justificar esse quadro de apneia. No meu caso, não é apneia pura, é uma hipopneia, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Só que outras pessoas, né, têm algumas situações que não são cirurgicamente corrigíveis, né? Se não é corrigível cirurgicamente, ele vai ter que partir para outro tratamento. E aí ele usa o CPAP, que é uma máscara que vai ser colocada ali no indivíduo para ele dormir com essa máscara, que a princípio é bem desconfortável, vou logo dizendo. Mas aí a pessoa acaba se acostumando, né? Eu digo assim por experiência própria. Eu não operei, tá certo? E também não me dei bem com o CPAP porque eu não quis, assim, continuar, né? Eu comprei, não me dei bem e eu tô me preparando para eventualmente fazer esse procedimento cirúrgico, mas assim, parar e tal para fazer a cirurgia é uma coisa que eu não vou botar mais para frente. Como o meu caso não é um caso grave, seria uma coisa mais para tentar melhorar mais ainda o meu sono, né, que é meio quebrado. Eu não tô colocando isso como uma prioridade ainda, embora eu saiba que devo colocar assim, né, porque a sua saúde vem sempre em primeiro lugar, né, mas eu quero me preocupar aqui e te explicar. Tô dando aqui meu relato pessoal, porque eu acho que pode agregar na tua vida, tá? E aí o que acontece? O Nick Wall que ele tá usando, né, ó, você vê aqui que é uma máscara, né, é uma máscara, e você fica parecendo o Bane do Batman, né, ele até botou na thumb dele o Bane do Batman, inclusive, gente,
É uma coisa assim que poucos vão ter coragem de falar, né? Eu acho admirável o Nick Walker vir aqui e falar desse problema. Porque o que é que acontece? Provavelmente por que ele tá tendo apneia? Cara, por causa do ganho de peso. A obesidade é uma das principais causas de apneia do sono, tá certo? A obesidade, o indivíduo ganha muita gordura. Só que, né, não só o ganho de peso por gordura, como também pelo excesso de massa muscular, pode também agravar uma apneia já existente ou gerar uma apneia nesse indivíduo. Então ele é um indivíduo muito pesado, ele é bem massivo, é um cara de 130 quilos, né? Então assim, é um cara bem grande. Então ele acaba que às vezes obstrui ali a passagem de ar pela musculatura excessiva, quando é obeso pelo excesso de gordura, e ele não consegue respirar direito. Ele disse que ele nem percebia tanto isso, tá certo? Ele começou a perceber mais, por quê? Porque ele acordava no outro dia ali cansado, quebrado, né? Então ele não se sentia tão bem. E agora, com esse tratamento aqui que ele tá fazendo, o que é que acontece? Ele já consegue se sentir melhor, né? No outro dia ele acorda bem e ele diz que tá conseguindo render muito mais no treino. E é isso que eu sempre falo aqui pra você. O sono é essencial. É onde teu corpo vai parar pra se recuperar. Muita gente acha que sono é simplesmente liberar hormônio. Ah, mas o Nick Walker, ele taca aqui o pau em hormônio, ele usa todo o hormônio que tem. Mas mesmo assim ele precisa do sono? Precisa. Por quê? Porque o corpo dele vai precisar desse momento para descansar a mente também, para no outro dia ele estar bem e render no treinamento, né? Nem tudo é hormônio. Inclusive, se você quiser se aprofundar dentro desse contexto de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico que quer trabalhar com usuário de esteroides, saber as suas minúcias específicas com assertividade e segurança, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Gabriel, você falou aqui de hormônio. Será que o hormônio poderia estar influenciando nisso? Cara, certamente. Quando a gente fala de testosterona, por exemplo, dentro do contexto de reposição, já se discute se ela poderia agravar ou não a possível apneia do sono. Por quê? Porque os dados são inconsistentes, tá certo? A gente tem alguns mecanismos que justificam a testosterona piorar a apneia do sono, mas a princípio, pensando em contraindicação, em bula, a apneia do sono não é uma contraindicação absoluta para a reposição. Como é que seria, então, a contraindicação relativa? Uma apneia do sono grave, não tratada. Nesse caso, em bula é dito que o quê? Que ele tem ali uma contraindicação relativa. É claro, né, que às vezes o indivíduo é obeso e usando a testosterona, fazendo uma mudança de estilo de vida, às vezes ele consegue perder gordura mais rápido e ele vai tratar essa apneia do sono. Então depende do caso, tá? Mas, por exemplo, um indivíduo que tá com apneia grave, mas ele tá tratando com CPAP, ele poderia sim repor essa testosterona logo que o médico dele examinasse, né? Não é o indivíduo repondo sozinho. Mas a gente tem esse potencial mecanismo de piora. Então, o abuso de esteroide anabolizante poderia estar influenciando nessa questão da piora da apneia dele? Poderia sim, poderia sim. Então, o excesso de peso, mais o excesso de anabólicos, poderia sim estar influenciando dentro desse contexto de uma piora de uma apneia. E isso estava influenciando negativamente no sono dele e, consequentemente, no desempenho. Ele é um atleta profissional, ele precisa ter um desempenho acima da média. Tá? E se você não é atleta profissional, você também precisa ter um desempenho acima da média. Um desempenho físico, não necessariamente, um desempenho mental. Por quê? Porque você vai trabalhar, geralmente, a maioria dos empregos aqui que a gente faz, é um emprego que a gente precisa de performance mental. E às vezes você não tá conseguindo render, você não tá conseguindo aquela promoção, aquele de rendimento no teu dia, porque você não tá dormindo bem. Então, se você tem essa preocupação, converse com o teu médico, veja a necessidade de solicitar uma polissonografia e, eventualmente, se houver uma apneia, veja qual é a melhor alternativa de tratamento, porque isso daí é uma coisa que certamente vai te ajudar bastante. Então, assim, o Nick Walker tá de parabéns, eu acho bem legal os vídeos dele. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição completa. Ele falou algumas coisas aqui da alimentação dele da noite, falou também que ele usa medicamento para pressão. Então, assim, ele já é um cara que fala abertamente sobre o que ele tá fazendo. Isso é bacana. Não de forma apológica, né? Porque tem alguns caras que são apológicos, eu uso isso aqui. Tá. Não, ele fala que ele tá usando medicamento para pressão, ele abre o jogo, né? Então ele vê que ele tem um problema, sim. Ele não é aquele cara que quer passar de saudável ou de garotão. Ele tá abrindo o jogo, falando aqui as dificuldades dele, falando aqui os problemas. Eventualmente, algumas pessoas vão criticá-lo, mas, né, quem realmente quer aprender, vai aprender muito. Então a gente sempre tem que dar essa chance. Olha aqui, você vê, ó, a máscara fica igualzinho o Bane, né? É igualzinho o Bane. Mas, cara, imagina aí, dormir com esse negócio aqui não é tão simples, né? Mas pra quem consegue se acostumar bem, resolve o problema. Eu, por exemplo, não me adaptei, como eu falei, mas tem muita gente que se adapta, tá? Mas, como eu tenho uma proposta de melhora cirúrgica, eu preferi optar por isso. Outro cara que às vezes gera muitas dúvidas, né, dentro do fisiculturismo, mas de outra categoria, que aqui é a categoria pesada, mas na categoria
Classic Physique, e um cara bem conhecido, por sinal, é o Chris Bumstead, né? Gosta de cuidar da saúde dele. Lógico que respeitando, né, os limites que o esporte dá, né? Porque não tem como cuidar da saúde 100% fazendo um esporte de alto desempenho. Então, assim, ele conta nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra você como que ele faz pra cuidar da saúde, mesmo sendo um atleta profissional. Tenho certeza que vai te deixar com a pulga atrás na orelha, porque ele fala também de alguns hormônios que ele não toma de jeito nenhum, tá bom? Te espero lá e um grande abraço.